voltei trazendo mais um review de filme de terror nesse Monkey Madness 2021, né? No mês de outubro, um review de filme de terror todo dia, né? Hoje, o review do sexto filme que eu assisti nesse mês de outubro, e o nome do filme é Tusk, né? A versão em português eles chamam de Tusk, a transformação, né? Como sempre tem que colocar, né, um título que ajude a esclarecer um pouco mais do que se trata, né? E para quem não sabe, a palavra Tusk significa presa, né? Então, né, como sempre no começo dos programas eu tento falar de uma forma que não tenha muitos spoilers, mas eu acho que até a história desse filme ela sempre foi claramente spoilada, justamente para ninguém ficar surpreso quando acontecesse. Apesar de eu achar meio ruim o fato de que eles tiveram que estragar a obra, mas para não causar, né, uma repulsa por parte da audiência que ia ficar puta, mas basicamente, acho que até se tu assistir o trailer, tu entende que o filme é sobre uma pessoa que de alguma forma se transforma numa morsa não muito natural, né? Então, é um filme de terror barra comédia, sabe? Mas eu vou dizer pra vocês que ele é muito mais terror do que comédia, sabe? A parte da comédia dele entra muito, assim, no absurdo do que tu tá enxergando, e também existe, sim, algumas cenas pontuais de, assim, como eu posso dizer, assim, alívio cômico, sabe? Mas eu vou te dizer que a maior parte do filme, que o filme tem um pouco mais de 1h40, né? Tirando a parte dos créditos, menos de 1h40, na verdade, mas digamos que eu diria que quem quer assistir um filme de terror, sabe, e não se importar com a surrealidade do tema, ele realmente entrega como filme de terror. Algumas cenas, alguns conceitos são, tipo assim, aterrorizantes, e já vou deixar um spoiler aqui no começo, dizendo que até me emocionar, no sentido, tipo assim, de lacrimejar, eu cheguei nessa história, né, durante toda essa duração desse filme, algo que eu não esperava que fosse acontecer, né, e basicamente isso que eu posso falar, né, é um filme de 2014, e também dá pra destacar que ele nasceu de um podcast, né, o cara que dirigiu e escreveu esse filme, o nome dele é Kevin Smith, e ele tem um podcast na vida real chamado Smodcast, e um dos papos que ele teve com, sei lá, com um amigo, algum convidado que estava lá no podcast, era brisando, zoando um filme que tivesse uma morsa matadora e tal, né? Só que daí, nesse papo daí, eles resolveram, quer saber, vamos fazer esse filme rolar, tá ligado? Vamos fazer esse filme acontecer, né? Realmente tem uma morsa matadora, só que já vou spoiler que não é uma morsa o animal, né? É algo mais bizarro e maluco do que isso, né? Então, de tudo isso, quem achou isso interessante e quiser ir lá conferir, assista esse filme. Eu posso recomendar para as pessoas que, né, toleram o tema absurdo e dizer que é uma experiência boa. Eu me diverti, foi uma história legal de acompanhar. Valeu a pena ter conhecido esse filme, que eu não conhecia, né? Eu já conheci, tipo assim, de nome, já tinha ouvido falar desse filme praticamente desde quando ele foi lançado, em 2014. E eu sempre fui adiando assistir, né? Hoje eu assisti, porque eu sabia que eu ia gravar um programa sobre ele, e valeu a pena. Agora, né, vamos prosseguir na parte, aquela cena por cena, onde eu descrevo todos os acontecimentos do filme e dou a minha opinião sobre aquela cena, se ficou interessante, se ficou boa, se ficou divertida. Então vamos lá, né? A primeira cena do filme já é uma conversa de podcast, né? Porque daí, sei lá, já quiseram aproveitar que o cara que dirigiu e escreveu o filme era um podcaster, resolveram botar isso no filme também, né? Aí começa com um cara que é o nosso protagonista, o Wallace, conversando com o co-host dele, né? Os dois têm um podcast, o co-host dele, né, se chama Ted, ou Teddy, né? Mas eu vou chamar de Ted mesmo, né? E eles estão caçoando, falando mal de alguém e tal, de alguma criança, de algum jovem da internet que pagou um vale, tu entende que eles estão falando de alguém que se expôs ao ridículo na internet, eles chamam esse moleque de garoto Kill Bill, né? E depois eles falam assim, vamos botar o vídeo pra rodar. E aí a gente assiste, assim, no começo do filme a gente vê essa cena, que é um moleque, assim, e tal, meio gordinho, de óculos na garagem dele, ele tá com uma katana, né? Uma espada japonesa, ele tá fazendo movimentos, quando vê ele amputa a própria perna, não é feito que não é nada convincente, não é nada que vai te assustar de verdade, mas ainda assim não deixa de começar logo de cara com uma cena de gore, de violência, digamos assim, né? E esses dois caras estão ridicularizando disso. Então, obviamente que eles são dois cuzões, principalmente o nosso protagonista, né? Que é o cara que tu vai acompanhar nessa história, o Wallace, né? Aí eles caçam desse moleque daí e tal, né? E daí tu já entende que ele vai viajar pro Canadá, né? Ele tá indo lá pra encontrar esse moleque, né? Esse garoto Kill Bill aí e tal, pra fazer um papo com ele ao vivo. E pelo jeito ele ia caçoar mais do guri pessoalmente, né? Então mostra que é uma pessoa assim, né, desprezível, né? O tipo de cara que tá ganhando like na internet, ridicularizando alguém que sofreu um acidente dentro de casa, né? E claro, mas enfim, roteiro de ficção, né, gente? Né? Aí
A primeira coisa que ele descobre quando ele chega na casa desse garoto é que ele morreu, né? Até onde sabe, ele se matou, né? Então, eles não entram muito nessa história, não é, realmente o filme não fica sobre isso, mas é pra imaginar que o guri se matou de sofrimento, né? De depressão, por estar sendo ridicularizado, né? Mas nada disso, assim, tá sendo passado com um teor pesado. Por enquanto, a gente tá realmente enxergando uma forma até mais cômica pela forma que o personagem se trata, sabe? Quando ele descobre que o cara morreu, ele ainda ficou puto com o gordo. Ele falou assim, pô, gordo egoísta se matou antes de me falar comigo, né? Então, eles não estão poupando esforço pra mostrar que o Wallace é um cuzão, né? Aí depois disso, o Wallace ele vai até um. Ele tá num bar, né? Na verdade, essa cena que ele tá reclamando, ele tá ligando pro amigo dele, ele tá num bar, né? E daí ele fala que ele tem que arrumar algum substituto, né? Que ele gastou não sei quantos dólares para ir até o Canadá, né? E agora ele tem que render um programa para eles, né? Aí ele vai até o banheiro e no banheiro ele encontra um anúncio, né? De um cara que tá ali falando que ele é um velho lobo do mar, alguém que teve várias histórias, né? Viveu muito e quer compartilhar essas histórias. Só que na verdade é um anúncio para alguém ir morar com ele, sabe? É um cara que ele diz que ele mora afastado numa casa assim assado, muito grande, que ele não tem como cuidar dos afazeres, então essa outra pessoa que quiser pode morar de graça lá com ele, desde que ajude ele nas funções que ele não consegue mais desempenhar, e vai morar numa casa de altíssimo, né, de, muito bonita, muito foda, e que também ele quer compartilhar a história dele. Então, obviamente, que dá pra te imaginar que não tá algo muito certo aí, né? Mas o nosso protagonista bobão liga pra esse cara daí, né? E depois disso, ele fala assim, eu tenho mais interesse em falar contigo do que a casa e tal, né? Aí ele pergunta pra alguém que tá ali no estabelecimento que ele se encontra, onde é que ah, fica o tal de Bifrost, né? Que é o lugar onde esse maluco falou que mora, né? Bifrost provavelmente é um lugar que fica, né, bem afastado e bem gelado lá na região do Canadá onde ele se encontrava, que se não me engano é Manitoba, né? Aí o cara se identifica como Howard Howe, né? E daí ele viaja até esse lugar, né? Ele chega até a residência desse cara, né? E daí, depois que ele se apresenta, ele pede pra ir até o banheiro, né? Por causa que ele veio bebendo alguma bebida, tipo um refrigerante, algum suco, assim na viagem. Né? E quando ele volta, eles continuam a conversação, né? Com o Howard oferecendo um chá pro Wallace, né? E com nós sabendo onde que essa história vai parar, tu já imagina que o chá é que vai ter um problema, né? Aí primeiro eles falam, essa cena começa com uma conversação assim mais básica, apresentação, perguntando o que que o cara faz, o que que ele vai fazer ali, se explicando esse tipo de coisa, né? O velho que tá ali falando que ele tá sentado numa cadeira de rodas, né? Mas honestamente a atuação dos dois personagens é muito boa. A personalidade deles é bem distinta, tipo, o protagonista, ele é um cara zoeiro e ele tem essa personalidade quase que o filme inteiro, né? Ele é um cara um cuzão também, né, tal, mas ele é um cara das piadas e tal. Já o velho que tá falando com ele tem outra forma de falar, outra forma de pensar, Então, enfim, os dois fazem muito bem o seu lado e essa cena flui com uma nitidez tremenda, né. Aí o Wallace explica pro Howard o que que é um podcast, né? Porque ele ainda não sabia, né? Curioso que justamente eu num podcast tô comentando sobre um filme que fala sobre um podcast que teve a ideia dele criada dentro de um podcast, né? Inception pra caralho, né? O Howie solta o comentário de como a juventude hoje em dia fala muito, é cheia de liberdades e tal, né? Porque o Wally comenta o tipo de coisa que ele fala, eu acho, não sei se ele mostra também um clipe do programa dele, né? Um áudio do programa dele e tal. Então, ele é um cara que fala muito palavrão, muito profanidade e tudo mais, né? Aí, ao mesmo tempo, o Wally também, ele, uma hora ele destaca, né? Tô chamando ele de Wally, que é um dos apelidos pra Wallace. E justamente também isso, pra que vocês não entenderam também essa outra piada interna, o personagem Leôncio do Pica-Pau, né? O nome dele é Wallace, né? O nome dele em inglês é Wally Warrels, e Wally é um diminutivo de Wallace, né? Então, o nome desse cara já tinha sido escolhido perfeitamente pro fato de que ele viria a se tornar, né, uma morsa, né? Aí, esse cara, o Wally, ele dá uma atenção ao sabor e a particularidades do chá, sabe? Ele destaca que ele não é um cara que gosta muito de chá, mas que esse chá tá muito pica, tá muito foda. Aí tu já imagina que, né, o chá tá batizadaço, né? Aí, depois disso, o Howard, ele cita o Ernest Hemingway, que é um escritor e tal. Não se esqueça que o Wallace foi até aí porque ele queria ouvir histórias, né? Então o velho tava engambelando ele com histórias únicas de alguém que teve uma vida no mar, né, no oceano e tudo mais, e ele tava interessado, ele queria participar dessas conversações, né? Aí, enfim, deixa eu ver pra onde mais que acontece. Depois disso, tem uma hora que o Wally, ele chega assim, né, o Wallace, pergunta pro velho o que que é um negócio que tava em cima da lareira dele, e o velho responde que é um báculo, né, é um bagulho que eu não conhecia, que eu fiquei sabendo graças a esse filme, que falaram que é um osso que tem no pênis de vários animais, de vários ah, mamíferos, sabe, que nós, obviamente, o ser humano não tem, né, aí
ele fala que esse daí é um osso de uma morsa e tal, e que não é uma morsa qualquer e tudo mais, sabe? E daí já dá a entender que esse cara teve um passado que em algum momento da vida dele ele conheceu uma morsa pessoalmente, digamos assim, né? Aí, quando o Wallace demonstra interesse sobre essa história, o cara começa a desencadear, assim, um longo diálogo, né? É, é uma longa história que o cara vai comentando, assim, ele vai... Fica bem uma dinâmica de podcast, porque quem tá falando é o Harold, né, o velho, só que o outro cara, ele vai rendendo, ele vai falando, nossa, que loucura, que legal, é como se estivesse realmente num programa de podcast, sabe? E daí, e é uma cena bem interessante de se acompanhar, né? E o Howard, ele conta como ele teve a vida dele salva por uma morsa, né? Quando o navio que ele estava a bordo afundou nas águas da Sibéria, né? Ele disse que o cara assim, como assim ele te salvou dele? Ele fala que ficou morando numa ilha com uma morsa que cuidava dele, né? Que convivia com ele. Ele disse que foi a morsa que salvou ele, que levou até a beira da praia, porque ele disse que tinha apagado no oceano. E quando se acordou, a gente tava lá, e a única criatura que tava perto dele era a morsa, e todos os outros caras ainda estavam mortos, né? Aí essa cena inteira dura quase 6 minutos, né? Claro que eu abreviei muito, né? Aí nesse momento o Wallace desmaia, né? O protagonista desmaia, indicando que havia algo no chá, né? Aí nós vamos ver um flashback sobre um dia antes do Wallace ter ido pro Canadá, sabe? Ele tá com a namorada dele, a Ali, né? E é uma cena que, mais uma vez, totalmente séria. Na verdade, até esse momento no filme, né? Tirando o começo lá com a cena do cara perdendo a própria perna, e depois uma conversação curta que o Wallace teve com um funcionário de um, do aeroporto lá do Canadá, sabe? O cara do visto e o caralho. O resto todo do filme ele é bem sério, sabe? Os diálogos são sérios, escritos e tudo mais. E é atuado também, interpretado, né? Então essa cena do flashback aqui e tal, ele e a namorada dele estão conversando e a Ali, né, que é a namorada dele, fala que ele não queria que ele fosse pro Canadá ou que ele levasse ela. Daí ele fala, ah, tu sabe que eu não posso te levar lá, por que que eu vou fazer ela? Tu vai ficar reclamando das minhas piadas que eu vou fazer. Daí ela falou, claro, tu quer zoar de um cara que amputou a própria perna. Já é um absurdo, né? Tu fala sobre isso na internet. Agora tu quer chegar na frente do cara, no meio do papo, começar a sacanear ele, entendeu? Então, né? Mostra que até ela acha que ele é um imbecil. Mas daí ele começa a destacar o porquê que ele é um imbecil. Que ele fala, porra, olha quantos anúncios que o nosso podcast tem. Ano passado eu tirei mais de $100.000 só com, né, com as propagandas que eu fiz. Então ele tá falando, dá pra ver que ele mesmo admite como se fosse um personagem, né? Embora o filme não se esforça nem um pouco pra tentar fazer com que a gente enxergue o Wallace como um cara decente, sabe? Não tem nenhuma cena do filme que reforça ele como uma pessoa decente. Justamente o contrário, reforça sempre ele como um cuzão, um arrombado, as coisas que ele se importa, né? São questionáveis, digamos assim, né? Mas ainda assim a gente fica sabendo que no passado talvez ele tenha sido um cara legal, né? Porque a namorada dele fala que ele já foi um nerd meloso e apaixonado, que disse que amava ela na primeira transa e tudo mais, né? Só que ele mesmo despreza essas coisas. Ele fala, ah, esse cara era um fudido que não conseguia pagar as contas dele. Agora o novo Wallace tá bombando, né? Tá voando. Enfim. Aí depois de volta pro presente, né? O Wally, né? Ele se acorda lá sem uma das pernas dele. No primeiro momento ele não sabe, tipo, nós, quanto audiência, já imaginamos que tem algo estranho, porque ele desmaiou, né? Se acordou sentado e tapado com uma coisa assim nas pernas dele, já imaginei que tem algo errado. Ele tava sentado assim numa cadeira de rodas, eu acho, né? Aí ele começa a ter uma conversa assim com o velho que aparece lá na cadeira de rodas dele também, tá? Os dois em cadeiras de rodas, no caso, né? E o Howard começa a falar pra ele que ele teve a perna amputada porque uma aranha picou o pé dele, entendeu? E era uma aranha muito venenosa. Chegou um doutor lá e pra salvar a vida dele teve que cortar a perna dele fora. O cara, obviamente, não leva muita fé nessa história, ele pede o telefone dele pra fazer uma ligação. O Howard diz que o doutor falou que era melhor não ficar com nenhum médico lá, nenhum médico, era melhor não ficar com nenhum telefone na casa, né? Daí ele falou, mas por que que eu tô aqui, por que que eu não tô no hospital? Daí o velho me fala, ah, é que o hospital pode contrair doença, talvez seja melhor tu ficar aqui e tal, até ter um lugar especialmente preparado pra ti, né? Então, tudo isso aqui, né, nós achamos absurdo, o próprio personagem Wallace já tá achando absurdo, ele já tá muito nervoso, mas ele não sabe como é que ele vai reagir, né? Aí depois o velho fala que eles vão jantar às 6 horas e tal, né? 6 horas em ponto, ele comenta assim, e depois a gente troca pra essa cena do jantar, né? Tá o Wallace de um lado da mesa, o Howard do outro lado da mesa, o velho tá comendo e o velho pergunta pra ele assim, né? Tu não vai comer nada? Daí ele fala assim, eu não consigo mexer minhas mãos. Daí o velho fala, ah, deve ser por causa da morfina, né? Que eu tive que te dar muita morfina, né, pra te conseguir aguentar a dor, senão tu estaria berrando de dor e tal. Daí o Wallace encarando ele assim, tal, né? Que nem eu falei, é um filme sério, né? Até esse momento também tá sendo atuado com seriedade. Aí quando vê assim, o Wallace conclui que
Conforme ele vai fazendo perguntas, assim, não teve aranha, né? Teve sim, o velho nunca nega que teve aranha. Daí ele falou assim, e o meu telefone, que não sei o que lá. Ele volta pra essas perguntas e o velho continua sempre respondendo de boas. Daí ele fala assim, deixa eu ir embora, seu maníaco, filho da puta. Ele começa a gritar, socorro, socorro. Ele pira, né? Ele entende que o cara é um maníaco. Ele imagina que a perna dele foi amputada simplesmente por doideira, nada a ver com aranha. Daí o velho se levanta, né? Daí ele fica apavorado quando ele vê que o velho não é um velho é, cadeirante, né? Talvez ele seja indefeso, mas contra alguém que tá dopado e sem uma perna, até que ele tem alguma chance. Daí ele chega na cara do Wallace e dá um tapão na cara dele, assim, sabe? E depois ele volta a sentar na mesa e daí ele fala assim, olha só, então já que tu já tá se bancando espertinho, vamos parar de enrolação, né? Aí ele começa a elaborar mais a respeito dos planos dele. Ele fala assim, ó, olha só, eu comecei a fazer um procedimento contigo e eu tenho uma roupa de morsa que eu acho que vai ficar muito boa em ti, é só fazer alguns ajustes. Aí o Wallace começa a fazer uma cara de desespero porque ele começa a notar que o cara, obviamente, é doente, entendeu? É fora da casinha, é muito pior de que tu tá lidando com alguém que tem raciocínios, né, que tu consegue entender. O cara tá falando de roupa de morsa e o cara já tinha dito pra ti que a morsa salvou a vida dele, sabe? Então ele nota que tá fudido e ele começa a surtar, gritar de novo. E dessa vez o velho simplesmente começa a gritar com ele, como se fosse pra reforçar, né? Que, cara, a gente tá num casarão no meio do nada, ninguém vai te ouvir e agora simplesmente já começa a te preparar com a ideia de que tu não vai ser mais um ser humano, tu vai ser uma morsa, né? Então essa cena daí é bem boa, sabe? Ela é forte, bem atuada e tudo mais. A única coisa que pode tirar muitas pessoas dessa cena é o fato de que ela lida com a ideia de que o maluco quer transformar o cara numa morsa, né? E não outra coisa assim mais realista, digamos assim, mas não muda o fato de que não deixa de ser assustador, né? Um maníaco psicopata te ter à mercê dele te botando injeções e te drogando e fazendo processos de rasgar tua carne, o que que pode ser mais assustador do que isso, né? Aí depois você te troca pra uma cena bem intensa com a namorada do Wallace, né? A Ali, ela tá confessando pra alguém, tipo, essa cena inteira só mostra o rosto dela falando pra alguém, sabe? Ela tá confessando que ela trai o namorado dela, né? Mas ela também tá confessando que ela faz isso porque o namorado dela trai ela, né? E considerando tudo que tu já sabe do Wallace até agora, tu não imagina que ela tá mentindo. Tu imagina assim, bom, com certeza ele é um porco traidor, né? E a guria tá justificando a traição dela com isso, né? E daí, inclusive no meio da fala ela até chora, sabe? E depois a gente começa a enxergar uma mão no rosto dela e tal. E até esse momento, né? Não é muito difícil imaginar que tipo, considerando os poucos personagens que a gente viu na história, antes de qualquer confirmação já é de se imaginar, pelo menos da minha parte, já era de se imaginar que a pessoa que estava ficando com ela era o co-host do Wallace, né? O cara, o Ted, que trabalhava com ele, né? Mas nesse momento ela nos mostra só uma cena de novo, bem atuada, bem intensa, sabe? Só no rosto da mulher, assim, tal, só um take da cara dela e ela falando umas coisas, assim, bem graves, bem sérias, né? E chorando no meio do processo e tal. Outra cena legal, né? Mas depois dessa cena daí a gente já troca pra uma outra cena de flashback entre o Ted e o Wallace conversando, né? É como se fosse pra garantir ainda mais, confirmar ainda mais que quem come a mulher do Wallace quando ele não tá lá, né? É o Ted, né? E daí fica ainda mais claro que o Ted, tipo, fica ainda mais claro também não fica mais claro. O Ali, nessa cena, o Ali basicamente tá confessando que ele trai a mulher dele, sim, sabe? Daí é aquela coisa, né? Não que justifique o amigo dele lá comer a namorada dele por isso. Ele tá, mas nessa cena o Wallace mesmo tá confirmando que ele fica com outras mulheres. Daí ele fala assim: não, cara, minha namorada é muito gostosa, não é nada disso, mas, né? É que ainda assim tem muitas oportunidades agora que a grana que a gente tá fazendo. Se tu soubesse as mulheres que dão bola pra nós, enfim, né? E daí tu vê mais uma vez reforçando o quanto o Wallace não é flor que se cheira, né? Mas ainda assim essa é outra coisa legal desse filme, sabe? Em primeiro lugar, eles escolherem nos dar um protagonista que não é alguém que é necessariamente pra tu sentir pena, mas não muda o fato de que, olha, não importa o quão. Não, não digo que não importa, né? Mas existem poucas coisas no mundo que seria amenizador de tu pensar, não, esse cara daí mereceria virar uma morsa humana, né? O Wallace, por mais que ele seja um cretino, ainda assim não é como se tu estivesse torcendo pra acontecer com ele. O que tu sabe que vai acontecer, inclusive está prestes a acontecer, né? Aí de volta pro presente, o Wallace se acorda, né? Ele tava meio que dormindo na frente da lareira,
E daí, porque ele tava dopado, não se esqueçam disso, ele se acorda e escutar o telefone dele tocando, né, o celular dele tocando. Aí ele chega até ele encontra o telefone dele, tava nessa sala que ele tava, né, e daí ele deixa mensagem de voz, tipo, primeiro quem tava ligando pra ele era a namorada dele, sabe, a Ali. Aí ele chega, só que quando ele pega o telefone na mão, a mulher já não tá lá. Aí ele começa a deixar uma mensagem de voz pra ela, contando tudo, sabe, fala, foi sequestrado, o cara arrancou minha perna, ele pede perdão pra ela, ele fala, sabe, desculpa por ter sido um idiota, sabe, ele fala assim e tal, eu tô com muito medo, por favor, alguém me ajuda, né? Então, tipo, é uma cena assim dramática já tá, tipo assim, tipo, independentemente do cuzão que ele seja, já é o suficiente pra te começar a sentir pena pelo personagem, porque tu sabe que ele tá completamente indefeso, né? E daí, como a guria não responde ele tenta ligar pro Ted, né? Aí nesse momento mostra onde é que os dois estavam ficando já, entendeu? O Ted daí vai escovar os dentes e ignora a ligação do amigo dele, certo? Imaginando que o Wallace está fazendo alguma coisa, né, errada, como a gente sabe que ele faz, né? Como o próprio amigo dele sabe que ele é de trair a mulher dele e tudo mais. Só que, né, nesse momento ele tava precisando urgentemente que um dos dois atendesse o telefone. Infelizmente para ele, nenhum dos dois atende, e ele deixa uma mensagem parecida assim pro amigo dele, né? E no final da ligação, quando a mensagem dele já foi enviada, pelo menos, ele leva uma paulada na cabeça, né? O velho bate na nuca dele com o osso do pênis da morsa lá e tal, que eles tinham conversado há um tempão atrás, né? Aí se mostra no dia seguinte já, né? Essa é a última vez que a gente vê o Wallace naquela noite quando ele leva essa paulada. Aí no dia seguinte, a Ali e o Ted, que tinham dormido juntos, né? A Ali se levanta e ela chega pra ir no banheiro dela e tal, e ela pega o telefone para escutar a mensagem, e considerando o que estava sendo dito e o jeito que o Wallace estava falando, ela já levou a sério na primeira ouvida, né? Eu até pensei que ele poderia rolar aquela coisa dela achar assim, ai, que desculpa esfarrapada, só para não dizer que tava me traindo, sabe? Pelo menos ela levou a sério as coisas que ele falou, né? E daí os dois já ficaram apavorados e falaram, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que correr atrás do Wallace, mas a gente sabe que ele tá no Canadá, então vai demorar um pouco por mais rápido que eles corram, né? Aí de volta a gente tá na casa do Howard, né? E tu vê que ele tá fazendo algum processo. Tipo assim, dá pra enxergar as mãos dele sangrando e ele mexe. Sangrando não, tipo, elas estão sujas de sangue. E ele tá manuseando algumas ferramentas, ele solta e ele coloca. E daí, enquanto isso, ele tá falando. Enquanto ele tá fazendo, seja lá o que ele tá fazendo, a gente escuta ele falando coisas a respeito da infância dele, sabe? A gente descobre que ele é um órfão. Tipo, ele conviveu com os pais dele só durante a infância dele. E quando ele ainda era criança, acho que não fala exatamente quando, os pais dele foram mortos, né? Foram foi uma tentativa de assalto que acabou sendo a morte dos dois. Morreu o pai dele e morreu a mãe dele. Ele disse que viu os dois sendo assassinados na frente dele, né? E depois disso ele foi parar num orfanato e pouco tempo depois um político lá e um médico lá fizeram algum negócio para fazer com que as instituições de orfanato na verdade virassem clínicas de tratamento psicológico. E daí ele disse que durante os próximos 5 anos da vida dele nessas clínicas ele foi espancado, humilhado e estuprado, né? Aí dá pra te entender que ele teve a vida horrível até os 15 anos de idade, muito abuso, muita violência, muita coisa que deixou ele marcado e traumatizado, né? E instalou vários gatilhos de doideira na cabeça dele, né? E daí ele disse que com 15 anos de idade ele fugiu do Canadá, foi para os Estados Unidos, né? E pouco tempo depois ele estava vivendo aquelas aventuras que ele contou pro cara lá, com a Morsa, inclusive, né? Então, mais uma vez, você tá entendendo que ele é um cara que ele nunca teve vínculo com nenhum ser humano, a pessoa que ele mais amou, que não é uma pessoa, o ser que ele mais amou e respeitou nessa vida é uma Morsa, né? Aí finalmente a tela se afasta e a gente enxerga o corpo mutilado e costurado do Wallace, né? Nesse momento aqui, já tiraram as duas pernas dele, dá pra te enxergar que o cara tá colando, tipo, o braço dele do lado do corpo dele pra virar, tipo, uma espécie, assim, de barbatana. Tipo, já tá virando uma coisa grotesca, né? E tu já começa a imaginar que meio que não tem mais retorno, né? Agora, as modificações corporais que vão acontecer com ele, meio que não dá pra desfazer, sabe? Vai chegar. Já começa a entender o final desse cara, o destino lamentável que o Wallace vai ter, né? Independentemente do porco cretino que ele fosse, né? Aí depois disso a gente rola meio que uma cena de alívio cômico, sabe? Que, né, mostra que os dois, né, a namorada dele e o amigo dele, né, o Ted, estão indo pro Canadá de carro rapidamente atrás dele e tal, né? E daí, no meio de uma ligação que a guria tava fazendo pra polícia, não sei se era polícia norte-americana ou canadense, não sei, né? Mas a namorada dele tava fazendo uma ligação, né? Ele menciona o nome do canal deles, né? Que eles têm essa outra piadinha recorrente do filme, né? É uma das coisas que que fica categorizado como comédia na hora de falar a respeito desse filme, né? Que o nome do canal deles, do podcast deles, das coisas que eles fazem é Not See Party, sabe? Not See
party. Só que isso daí é uma piada com a palavra not see, tá escrito a palavra not, espaço see, quer dizer, não veja, sabe? Só que quando tu escreve assim, not see, é um jogo com a palavra Nazi, sabe? Nazi, de nazista, né? Que lá pra eles a palavra é Nazi. Então, Nazi, e daí, tipo, essa daí é uma piada recorrente que sempre que eles falam o nome do programa, as pessoas pensam o quê? Nazista? Dizem, não é isso. E o party quer dizer partido, além de dizer partido, quer dizer grupo, quer dizer uma equipe, né? Mas também quer dizer partido. E quando fala Nazi Party, parece que tá falando partido nazista, entendeu? Aí ela fala partido nazista no telefone, o cara desliga e todo mundo fica tipo assim, haha, que engraçadão. Só que, né, não tem como ser um alívio cômico tão grande, considerando que depois dessa cena eles já vão trocar de volta, né, pra casa do Howard, né? E daí, quando volta pra casa do Howard Howe, agora, nesse momento, o Alice já tá completamente transformado numa morsa. A gente não viu as outras etapas acontecendo, né? O que eu quero dizer com transformado numa morsa? O que a gente sabe daí é que ele não tá mais com a língua dele, o cara arranca a língua dele fora, o cara dá um jeito de instalar, não sei como, duas presas assim na cara dele, sabe? Ele enfia duas presas assim no rosto dele, só que para conseguir enfiar essas presas, ele já vestiu ele dentro de uma roupa mesmo, assim, sabe? De remendos de carne. Cara, é uma coisa muito asquerosa, é muito mais fácil vocês pesquisarem as imagens pra vocês matar a curiosidade de vocês, sabe? Só que, né, claro que falando na vida real na vida real é só uma fantasia mesmo, né? Uma prótese e tal, pra ele conseguir gravar aquelas cenas e alguns efeitos CGI, imagino, no rosto dele, eu acho, né? E. Só que né, pra história do filme também tem um pouco de. Ele tá dentro de uma roupa também, né? Só que além de estar dentro de uma roupa, os dois pés dele foram amputados, né, para ele poder vestir aquela fantasia e ficar com a cauda, que a cauda é feita com as próprias pernas dele remendadas. Cara, é uma coisa muito asquerosa, né? Então tu já imagina que agora fudeu, entendeu? Agora ele só tá, ele virou uma bola de carne, agora não é mais um ser humano, né? Ele não consegue mais falar, ele não vai conseguir mais viver, acabou. Literalmente agora é só sofrimento pro resto do filme pra ele, né? E daí a gente vê onde é que ele tá morando, sabe? Assim, o cara coloca ele assim, tipo, numa piscina com uma base assim no meio pra ele subir ali e tal, né? E daí lá tem um áudio assim de pássaros, tipo, assim, costeiros, sabe? Como se fosse garça e tudo mais, né? Enfim, tem uma bola, tem enfim, uma boia também, sabe? É um ambiente assim absurdamente grotesco, assim, e tal, né? Bem, uma doideira muito grande. E o Howard, como sempre, falando das loucuras dele, sabe? Falando que, da Morsa, e chamando ele de Sr. Tusk, que ele já tinha contado que o apelido da Morsa, quando ele foi salvo pela Morsa, era Sr. Tusk, quer dizer, Senhor Presa, né? Então agora ele já tá tratando o Wallace como a Morsa, né? Como a reencarnação do amigo dele, digamos assim, né? Aí, enquanto a gente tá ouvindo o Howie falando as bobagens dele e o Wally berrando, né? O Wally é o Wallace, né? Ele tá berrando, gritando, porque ele não tem mais língua, então ele só consegue fazer uns guinchados horríveis, né? Provavelmente ele deve estar socorro, apavorado. Imagina, o que que tu estaria fazendo se tu estivesse dentro de uma roupa horrível dessas, né? Com as tuas pernas amputadas e a tua língua arrancada. Tu estaria apavorado, né? E daí nisso aí nós podemos ver que a Ali e o Ted já estão no Canadá e eles estão buscando, assim, sabe? Eles estão passando por vários estabelecimentos e mostrando, assim, a foto do, do Wallace, né? E no final disso eles vão parar na própria polícia canadense, eles conversam com o xerife de lá, numa cena que é uma espécie também de alívio cômico, sabe? Por causa das declarações do xerife, o xerife faz um pouco caso da situação, os dois mentem, né? Tipo, porque o xerife pergunta, será que isso daí não é uma piadinha desse cara? Aí o primeiro Ted mente dizendo que o amigo dele não é o tipo de cara que faz esse tipo de brincadeira, né? E depois o cara fala, tá, e ele não pode ter só escapado pra ser infiel, né? Tá te chifrando, ele fala assim pra mulher, e a mulher fala assim, não, meu namorado não é esse tipo de cara, que ela também tá mentindo, né? Mas pelo menos os dois reforçaram que eles acreditam que tá acontecendo algo errado com o cara. E a gente sabe que tá, né? Só que daí o xerife fala mais algumas abobrinhas, né? E fica por isso mesmo. Aí voltamos pro cárcere do Wallace, né? E nisso o filme já deve ter passado da 1 hora de duração, eu imagino, né? Aí voltando pro cara do Wallace, né? O Howard tenta daí forçá-lo a nadar, né? Ele dá um discurso de novo e ele fala, né? Esse cara daí tem as falas mais absurdas do filme, obviamente, né? Ele é um psicopata. Mas eu quero dizer que nada das coisas que ele faz vem sem um grande discurso por trás, né? Aí ele fala que uma morte de verdade tem que nadar, isso e aquilo. Aí ele joga o coisa na água, né? Ele puxa a plataforma pra forçar que o Wally caia na água, e daí o Wallace ele tenta nadar, e o velho fala assim, nada, vai, continua. E daí ele começa a afundar, e lá quando ele cai no fundo da água, no fundo da piscina, a gente tem uma outra revelação sombria, que ele enxerga lá
cadáveres de outras morsas, entre aspas, que nem ele, sabe? Indicando que aquele velho já tentou fazer aquilo ali muitas e muitas e muitas vezes. O Wallace não é o primeiro cara que ele retalhou e costurou e fez brincar de morsa, digamos assim, né? Aí voltamos pra namorada e pro amigo do Wallace, né? Nisso eles estão se encontrando com um cara, um investigador chamado Guy Leponte, que é outro personagem bizarro, tipo, que praticamente eu não gostei muito da inclusão dele no filme, eu diria que ele é um dos pontos baixos do filme, sabe? De certo modo geral, é um personagem que impede que essa obra seja melhor, na minha opinião, sabe? Ele é interpretado pelo Johnny Depp, e ele é claramente o cara fora de sincronia com o resto do filme, sabe? Que nem eu falei pra vocês, todos os outros personagens do filme são bem sérios, por mais absurdo, por mais grotesco que seja o tópico desse filme, sabe? O próprio Howard Howe, que é um psicopata doidão, ele é um cara super sério, super intenso e dramático na atuação dele, sabe? Não é de mau gosto. Agora, esse personagem aqui, ele é claramente como se ele estivesse vivendo fora da casinha, sabe? É tipo um maluco falando. Parece um personagem de filme de comédia que eles colocaram no filme de terror, sabe? Aí, enfim, eles têm uma cena lá com por que ele aparece na história? Porque ele é um investigador que ele diz que já caça por um açougueiro chamado Howard Howe há 10 anos, né? E daí depois ele, inclusive ele que conta a respeito do procedimento do Howard, né? Ele conta que ele já matou 23 pessoas e é sempre o mesmo modus operandi. Ele fatia as pernas fora, ele arranca a língua, né? E, enfim, eles já sabem bastante coisa a respeito do procedimento, e conforme ele vai falando essas coisas, é óbvio que a namorada do Wallace e o amigo do Wallace vão ficando com o cu na mão, porque eles já imaginam, né, que o cara, se ele tá vivo, ele já não é mais um ser humano normal, né? Com todos os pedaços dele, que nem os outros, né? Aí esse Guy Lapointe conta que te- no- eles nos mostram um flashback que rolou uns 2 anos atrás, sabe? Que ele acredita que se encontrou com Howard Howe. A gente vê uma cena né, que é outra cena que eu acho que é bem ruinzinha, sabe? Tem uma trilha sonora francesa no fundo, porque esse Guy Lapointe é um personagem com descendência francesa, sabe? E daí o Howard Howe tá com um disfarce de caipira, então ele tá com um sotaque muito horrível, dá pra ver que é o mesmo velho, né? Só que ele tá com outra personalidade, em vez dele ser um velho ricaço querendo alguém pra morar com ele é um cara que morava no meio do campo, assim, então. Mas ele também estava fazendo a mesma coisa, ele também tinha sequestrado um jogador de hóquei nessa época, 2 anos atrás, né? E estava fazendo com esse jogador de hóquei a mesma coisa que ele fez com né, com o Wallace. Mas essa cena do flashback é meio longa, com os diálogos bem escroto e tal, assim, bem pique, assim, piadas ruins, digamos assim, né? E depois dessa cena chata, a gente volta pro Wallace e pro Howard, né? Com com o protagonista, no caso, e o velho assassino, né? Com... E mostra que o Howard salvou a vida do Wallace, né? Ele viu que o Wallace ia se afogar e resgatou ele, porque o que ele quer é que o cara fique vivo como uma morsa, né? Aí depois disso, assim, tem uma cena que ele se escora, assim, na morsa, sabe? Começa a se lamentar da vida dele, das escolhas que ele fez, sabe? Canta uma música, sabe? É muito perturbador, né? Esse velho tá tão confortável diante de uma bola de remendos costurada horrível, que é o coitado do Wallace, né? Que que nem eu falei, nessa antes do filme é impossível que ao longo da história tu não tenha sentido um pouco de pena, um pouco de piedade desse cara, sabe? Tu se esquece do cuzão que ele foi no começo, porque agora ele simplesmente tá numa situação que felizmente nenhum ser humano nunca vai ter que passar por nada parecido. Eu acho, né? Aí na hora que o Howie fala, na hora que ele tá saindo lá que ele já se lamentou tudo que ele queria, ele joga um peixe cru pro Wallace e fala assim, olha, tu tem que comer esse peixe cru, porque, né, tu deve estar morrendo de fome, tu não comeu nada até agora, e tu é uma morsa, e morsa come peixe. Aí mostra que ele sai da sala e ele fica olhando assim por um vidro que tem assim na porta pra ele poder observar, né, e daí o Wallace realmente vai até lá, assim, tal, babando, né, porque ele não tá com a boca completamente fodida ainda do procedimento que ele passou, né, e daí ele come o peixe, assim, tal, numa cena grotesca e de certa forma, assim, nojenta. É só peixe cru, mas ainda assim, né? Toda a situação vocês concordam que não tem uma situação de salubridade muito grande, né? Aí o velho fica assim, isso, como peixe. Dá pra ver que ele ficou muito satisfeito de ter visto a morsa agindo que nem uma morsa, né? Que não é uma morsa, é um ser humano, né? Então, nós voltamos pros 3 personagens lá que estão buscando o Wallace, né? E daí eles foram parar na loja de conveniência em que o Wallace comprou aquela bebida lá atrás, que era da onde ele tava ligando pro velho e perguntando onde é que ele mora. Aí as gurias reconhecem a fotografia dele e falam, ele disse que queria pro Bifrost. Aí eles, tá bom, já sabemos onde é que é. Então já dá pra ver que eles estão se aproximando, né?
que nós torcemos para que não seja tarde demais, embora meio que não haja qualquer solução. Nós imaginamos, né, qualquer solução para a situação do Wallace. Aí mostra a cena em que o Howard tá ensinando o Wallace a nadar, sabe? Ele tá sem camisa, assim, acho que ele tá pelado por completo, na verdade. Dentro d'água, então, né? É um velho pelado dentro d'água com uma morsa humana, entre aspas, né? E daí ele tá certo, tô te ajudando a nadar, eu quero que tu cresça, eu quero que tu fique forte. Enquanto é só ele que fala, né? Porque o Wallace não pode nunca mais poder falar na vida dele. E ele começa a falar um monte de abobrinha, ele tá sempre com aquele olhar distante. Tu imagina que ele não tem muita força, muita mobilidade, ele não tem muita coisa pra fazer ali agora, ele é só realmente uma, uma- um ser humano sofrido preso numa roupa de carne, né? E daí a gente acaba descobrindo através das coisas que o Howard está falando e de uns flashbacks que a gente enxerga, a gente acaba descobrindo que parte desse sentimento de culpa que ele tem, né? E esse com essa melancolia com relação à morsa, é porque ele teve que comer o Sr. Tusk original, né? A gente vê que, conforme ele ficou lá naquela ilha esperando ser resgatado, chegou um dia que ele falou, bom, eu vou comer esse bicho aqui, né? E daí ele matou a morsa, ele comeu a morsa, então por isso que no filme inteiro, várias vezes ele falava que os animais de verdade são seres humanos, é como se ele tivesse se sentindo culpado por ter matado o animal, porque ele até fala assim, por que eu te matei, tá ligado? Por que adiantou eu te matar pra voltar a viver com seres humanos são nojentos, são desprezíveis, sabe? Eu não sei por que alguém ia querer ser um ser humano, eu devia ter ficado contigo pra sempre aí, vivendo na água, né? E, enfim, aí tu vê que esse cara é claramente perturbado, obviamente, né? Mas a história dele tem várias camadas e tal, que se torna ainda mais interessante de acompanhar, né? Então tu imagina que vai ter algo mais nesse procedimento que ele tá fazendo com o Wallace e tal, né? Aí depois voltamos pra Ali, pro Ted e pro Guy, né? Eles encontram o carro do Wallace afundando num pântano, né? A guria até tenta ir em direção ao carro e o Guy, né? O personagem do Johnny Depp fala assim: não, 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 para aí que com certeza ele não tá lá, pode ter certeza que é só o carro que foi descartado, né? Aí, quando eles vão seguir na casa do Howie, que eles já enxergam a distância, o cara dá uma arma deles pra cada um e tal, né? Uma arma deles pra cada um. Ele puxa uma caixa com 3 armas, uma espingarda, uma pistola e um revólver, né? Ele dá a pistola e o revólver pro casal que tá ali diante dele, né? E ele fica com a espingarda e tal, né? E eles vão lá pra casa do velho. Enquanto isso daí e tal, começou a cena mais bizarra do filme. Nós já estamos pertinho do final. Provavelmente esse programa não vai durar mais 5 minutos, né? Mas essa cena aqui agora é o clímax, né? É o ponto alto da obra. Tudo que tu assistiu era para preparar para esse momento, né? O Howard Howe começa um confronto contra o Wallace, tipo, literalmente ele tava preparando a morsa humana pra entrar em combate com ele. Ele fala isso, ele fala assim: a primeira vez eu te ataquei de maneira injusta, agora não, agora eu te treinei, eu te alimentei, eu te deixei forte pra te poder brigar comigo. E como se não bastasse essa insanidade, ele também tá vestindo uma roupa de morsa. Ele tá dentro de uma roupa de morsa, igual a que ele deu pro Howard, né? Pro Howard não, pro Wallace. A diferença é que ele não se destruiu, né? Ele só se fantasiou. Aí os dois ficam se empurrando assim e tal, e ele gritando algumas coisas. Lute comigo, você tem que virar uma morsa agora, senão tu vai morrer. Teu instinto de sobrevivência tem que vir à tona. Se tu não aceitar a morsa dentro de ti, tu vai acabar morto, Sr. Tusk. E ele tá sempre chamando o cara de Sr. Tusk, ele nunca chama o cara de Wallace, né? Pra ele, aquilo ali agora é a reencarnação do Sr. Tusk. E daí depois que ele fala assim, isso, se eu deixasse você vivo, você até poderia me vencer. Você está adquirindo seu instinto de sobrevivência, né? Porque ele ficou indicando assim com o bicho, né? Ficou indicando com o bicho, coitado. Ficou indicando assim com o Wallace, né? Até que daí tal. Nisso, né? A Ali e o Ted já entraram na casa. Eles começaram a ouvir os gritos, né? Conforme eles foram se aproximando da casa. Durante o momento que essas duas morsas estavam. Que não são morsa, né, gente? As duas criaturas estavam se batendo assim e tal. O Wallace o tempo inteiro tava gritando, berrando, com o guinchado horrível que ele faz desde que ele perdeu a língua dele, né? Aí o amigo dele e a mulher dele estão indo atrás dele muito louco pela casa, buscando, gritando, sabe, tentando chegar até o lugar, e daí, né, num momento bem assustador, né, no meio dessa cena bizarra, mas que eu posso falar que honestamente me fez eu sentir um calafrio, é quando o velho se levanta, porque o velho sai de dentro da fantasia, entendeu? E daí ele tá com o corpo dele sujo de sangue, porque ele tá vestindo uma fantasia feita de carne, provavelmente carne humana, né? Ele se levanta assim e tal, e ele fala: você adquiriu seu instinto de sobrevivência, mas eu também adquiri o meu. Aí ele levanta assim uma mão, né? A mão dele direita parece que ele tá segurando uma lâmina feita com osso, sabe? Que ele fez um osso ficar bem pontiagudo assim e tal. E ele ergue aquilo lá. E quando vê daí o Wallace, ele enfia primeiro, ele tem duas presas, né? O Wallace enfia a presa dele assim no pé do velho.
e o velho dá um berrão, e daí o Wallace dá uma cabeçada nele assim, pra ele cair no chão, e daí ele monta em cima do velho e ele mata o velho, sabe? Ele começa a perfurar o velho várias vezes assim, gritando, numa cena que, honestamente, é uma cena de terror, sabe? É uma cena violenta, porque não deixa de ser alguém sendo perfurado no peito por um ser humano, metade morsa, mutilada, sabe? E daí, nesse momento dessa cena que já é caótica, que já é violenta, é a cena do filme que eu falei que me fez até me emocionar, sabe? Honestamente, eu não posso negar que assistindo esse filme de uma morsa assassina, meus olhos ficaram cheios d'água. Se eu tivesse me deixado, eu teria chorado mais profundamente, sabe? Porque tu já sabe o que vai acontecer, né? A guria entra ali dentro, ela e o namorado dela, ela e o amigo do namorado dela que tava traindo, né? Os dois traidores, né? Não que o Wallace também não seja e tal. Só que nesse momento o Wallace, coitado, ele pode dar um crédito pro cara, né? Enfim, a namorada dele entra ali, e ele ainda tá no frenesi dele de violência, aí eles entram lá, eles abaixam as armas, e daí quando o Wallace vira pra eles reconhecem ele pelo rosto, né, e pela descrição, né, o que faz com que eles entendam já que aquela merda que eles estão vendo ali na frente deles é o Wallace, é porque o cara já tinha dito, olha só, ele mistura as pernas, ele corta as pernas fora, ele arranca a língua, ele faz alguma coisa de retalhos, entendeu? As pessoas já estavam meio que preparadas. E daí tu vê que a guria começa a chorar, se apavora, começa a gritar não, 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 e o Wallace começa a berrar pra ele, sabe? É aquela hora que tu pensa assim, né? Vamos usar a empatia pelo ser humano que acabou de matar o outro depois de ter se transformado, entre várias aspas, numa morsa. Vamos pensar assim, tipo, nunca fica estabelecido quantos dias mesmo o Wallace virou morsa, não dá pra saber se ele ficou alguns dias só, quer dizer, algumas horas, né? Mas imagino que pra guria ter chegado até lá, né? Deve ter, não sei se foi no mesmo dia que eles conseguiram chegar no Canadá e encontrar ele. Acho que foi, né? Acho que ele só ficou algumas horas como assim, uma morsa, né? Mas pensa pelo que o cara tava vivendo até aquele momento, né? Ele tinha perdido as duas pernas, né? Ele tinha perdido a língua, ele tinha tido parte do corpo dele costurada pra ele ficar como se fosse com a porra de uma barbatana, né? E ele tinha acabado de passar por uma cena que ele teve que se defender, porque o velho foi ali atiçar ele falou: se defende, se defende, se defende, e ele reagiu com um instinto primitivo, né? E matou o cara, conseguiu assassinar o cara. Então ele tinha acabado de passar pelo frenesi de ter matado outro ser humano com as presas dele, que não são dele, né? É um enxerto que o cara fez, só que daí ele se vira naquela situação que ele deve estar morrendo assim de fragilidade, raiva e vergonha e nojo talvez dele mesmo, sabe? Enfim, vários questionamentos que ele devia estar assim, mano, eu não sou a porra de uma morsa, ou eu sou, sabe? Ele devia estar passando por essas crises de identidade quando ele comeu o peixe lá e quando ele teve que matar o cara, né? E daí ele olha pra ver a namorada dele enxergando ele naquela situação e ele começa a gritar pra ela, sabe? Eu consigo imaginar que como se ele quisesse que ela fosse embora, sabe? Como se ele não visse ela naquela situação, entendeu? Então, essa cena de toda me pegou, sabe? Teve um impacto mesmo em mim. Porque, como eu falei, não é nem um pouco assim canastrona, sabe? A guria que tá atuando ali, a atriz que tá interpretando a namorada dele, tá reagindo da forma que tu reagiria se tu visse o teu namorado transformado num retalho de morsa, tá ligado? A verdade é essa, né? E daí, no final dessa cena, daí chega o investigador, né? O Guy Lapointe, ele chega lá e vê ele chega, né, carregando a espingarda, né? E dele chega, ele vai pouco a pouco caminhando, olhando no rosto do bicho. O bicho, não sei se ele já parou de gritar, ele continua fazendo rar, rar, e gritando longe, né? Porque ele tá lá naquela ilhazinha que ele morava, lá e tal, afastado deles, né? E daí, não sei se ele tá gritando, ele tá só encarando eles. Aí o Gui aponta a espingarda assim na cabeça dele, né? Tu imagina que ele vai executar o cara, vai matar o Wallace, né? Porque simplesmente não tem o que fazer, gente. Acabou, agora ele é uma morsa, entre aspas, né? É isso que o filme quer te dizer. Só que daí a guria grita assim, a Ali grita, não, não! E daí a gente não sabe o que acontece e aparece um ano depois, né? Eu até tinha achado que o final do filme teria sido essa morte decente, né? Digna pra ele, porque honestamente eu preferiria morrer, né, gente? Mas a verdade é que não, né? A verdade mostra que um ano depois, né, o Wallace, tipo, a gente vê a Ali e o Ted indo visitar alguém e logo tu vê que é um cativeiro de animais, sabe? Porque assim que eles estão entrando, dá pra ver que tem vários animais selvagens, assim, não animais de verdade, assim, bonecos de animais, como se fosse uma decoração, sabe? Estátuas de animais selvagens. Aí eu fiquei, puta que pariu, eu não acredito que esse cara tá vivendo num santuário. E é isso aí, sabe? Eles chegam assim num lugar que tem uma piscina e uma casa, eles chamam assim, Wallace, Wallace, ele não responde, então dá pra ver que ele não gosta de ser visto, né? Ele, né, tá vivendo como um animal agora, ele não é um ser humano simplesmente porque não tem como voltar atrás agora, sabe? Não tem como
fazer o corpo dele voltar a ser o que era antes, entendeu? E enfim, você contar a parte psicológica, que com certeza, se fosse possível tu passar por uma experiência como essa, com certeza tua cabeça estaria traumatizada pro resto da vida e tu nunca mais conseguiria esquecer as coisas que tu viveu, as coisas que tu passou, as coisas que tu sentiu. Tu nunca ia conseguir abandonar tudo isso e voltar a ser um humano normal, né? Assim como ele não conseguia. Aí eles falaram assim, a gente trouxe um presente que é um peixe, né? E eu tô meio que dando risada e tal, porque justamente por causa que é uma cena absurda, mas mais uma vez a atuação continua séria, né? A guria toca o peixe ali pra ele comer, ele sai pra comer e eles fazem uma cara assim de nojo, sabe? Não de nojo, mas é como se eles. É de pena, sabe? Eles, deve ser muito forte, muito difícil ver aquilo lá ainda. Apesar deles terem dito que pro Wallace não sentir vergonha deles, eles fizeram uma cara feia. Aí depois, assim, a última cena do filme, né? A guria tá olhando pra ele assim e tal, a ex-namorada dele agora, né? Porque não tem como ela namorar com uma morsa. Ela tá olhando pra ele, o Wallace olha pra ela e daí ela tá chorando, né? Ela tá aos prantos vendo o Wallace naquela situação, né? Isso daí faz um ano desde que ele foi resgatado, digamos assim. E daí ela se lembra de uma conversa que ela teve com o Wallace. Provavelmente era naquele mesmo dia que ela pediu pra ele não ir pro Canadá, né? E daí ela fala assim, faz muito tempo que eu não te vejo chorando, né? Que eu não te vejo chorando. Antes tu chorava sempre assistindo o Ursinho Puff. Ela fala assim pra ele, né? E daí ele fala assim, não tem problema, eu não choro, grandes coisas, chorar é pras crianças. Daí ela comenta uma história do avô dela, que o avô dela chorou muito quando a avó dela morreu. E daí ela disse que ficou muito triste e falou pro avô dela não chorar. E o avô dela falou assim pra ela que não tinha problema nenhum chorar, que chorar era bom, chorar, né, era a linguagem da alma, é o que mostra que tu ainda tem uma alma, é o que nos diferencia dos animais, né? Aí quando ela tá olhando pra ele, né, ela vê que ele começa a chorar também, tá ligado? Então, tipo, cara, essa também é outra cena forte, entendeu? Triste de verdade. Porque, tipo, se liga com esse flashback que ela tava tendo, como se ela estivesse se lembrando disso, e daí ela enxerga no olho dele que lá dentro daquele cativeiro ele ainda tá chorando, é como se ainda tivesse humanidade ali dentro, mesmo que ele seja incapaz de falar, incapaz de se comunicar, seja incapaz de viver. Daí ela vai embora, né? Ela e o Ted dão as costas e ela sai chorando aos prantos. E daí eu mostro o Wallace voltando pra dentro da casinha dele, aos gritos, aos berros, assim, como se ele estivesse chorando também e tal, né? E, né, mas o que a gente sabe é que ele não se matou, tipo, ele tem uma piscina ali dentro, então é como se ele quisesse cometer suicídio, ele poderia cometer a qualquer momento, eu acho, né? Porque eu não sei se aquela piscina ali é muito rasinha, não sei, sabe? Mas se não é uma piscina rasinha, ele podia se tocar dentro d'água e morrer. Então é como se ele escolhesse continuar vivendo como uma morsa. Eu sei que eu tô tentando racionalizar um filme completamente absurdo, mas, né, o ponto é que a história é essa, entendeu? Por mais que o filme seja uma coisa absurda, ele foi feito pra ser levado a sério, entendeu? E essas cenas finais são fortes, o filme termina de uma maneira assim, triste, sabe? Tipo, o cara se fudeu. É um dos personagens que mais se fudeu na história de qualquer filme de terror, sabe? Do meu ponto de vista, ele se fudeu mais do que quem morreu, entendeu? Porque quem morreu não teve que ficar vivendo como uma morsa, sabe? Mas ao mesmo tempo, se ele não se matou, quem sabe ele tá sendo feliz, entre várias aspas, mas a cena final dele chorando e sofrendo meio que anula isso. Enfim, é um conceito complicado, né? Mas o que eu posso dizer é que eu me surpreendi positivamente, sabe? É um filme legal, entendeu? É maluco, é doideira, mas ele ainda dá pra dizer que é um filme trash, entendeu? Falar que o filme trash dá, tipo, remete a várias coisas que esse filme aqui não é, sabe? Um filme trash é, tipo assim, um filme que é mal atuado de propósito, ou que nem tem atores profissionais, sabe? Ou enfim, ou que é feito para não se levar a sério. Esse filme, ele tem alguns alívios cômicos, ele tem partes de comédia, com certeza, que é feito para te pegar e tu não se esquecer que essa obra não é literalmente, não é, tipo, 100% séria, tipo, mas as cenas de violência, as cenas de horror, sabe? Por mais que elas tratem de uma morsa barra humana assassina, né? Um conceito completamente que até tentar falar soa cada vez mais absurdo, né? Ainda assim é interpretado de uma maneira que te passa as emoções necessárias, sabe? O Wallace parece estar sofrendo, ou estar com raiva, ou estar com medo. O velho parece um psicopata completamente maluco que tu não queria estar na mão dele porque ele vai te fazer, né? Uma das coisas mais horríveis que eu já vi em qualquer filme de terror. E é isso, né? Aí no final do filme, quando tá subindo os créditos, ainda nos mostram, assim, um pouco do áudio do podcast original, né? Pra gente ver que eles falaram realmente a parte das fantasias, sabe? O cara falava assim, aí a cena final do filme é o cara brigando com o outro dentro da fantasia, mas daí ele também bota uma fantasia porque ele quer ter uma briga de igual pra igual com a morsa, só que eles estão conversando, dando risada, tipo como tu imagina que uma conversa dessa seria, né? Só que o ponto é que depois que o cara teve essa conversa, ele decidiu fazer esse filme, ainda por cima, além de fazer esse filme foi sério, né? E eu posso dizer que eu me diverti, achei legal, né? Só não é melhor ainda porque
tem aquele personagem do Johnny Depp, tipo, poderia ter o personagem do Johnny Depp, mas ele ser diferente, sabe? Ele ser menos estúpido, menos chato. As cenas dele realmente, pra mim, diminuíram a obra como um todo, né? Mas, de modo geral, é um filme muito bom. Recomendo pra qualquer pessoa que não se importaria de ver um filme de uma morsa mutante humana retalhadora, retalhada, assassina. E é isso aí. Amanhã eu vou estar de volta aqui trazendo mais um review de filme de terror aqui no Monkey Madness 2021. O sétimo filme que eu vou estar avaliando, o sétimo filme que eu vou estar analisando. Eu não sei ainda que filme que vai ser, mas vocês sabem que vai ser um... Enfim, já tem ideia de como vai ser o programa. Vai ser longo, vai ser bem específico e vai falar bem o que eu acho daquilo lá. Então é isso aí. Valeu!